E aí, turma, bom dia. Depois do maravilhoso Dia das Mães, né? Estamos aqui de volta para comentar o mesmo do mesmo, o mesmo do sempre e o sempre do mesmo. Alguma coisa que eu vi aí ontem, né? Esse final de semana, parece, né? Mais ou menos. Nos deixa um pouco até satisfeito, né? Mas falta muito. Temer foi? Cadê a Dilma? Dilma Landra, corrupta, ladrona, ladra. Cadê o Écio Neves? Será que vem? Será que vão continuar? Então, o bandido do temeroso preso, né? Safado, cara nojento, ladrão sem vergonha, sem escrúpulo. O país arrasado, fudido pela pobreza, pela miséria. 1 bilhão esse canalha assaltou, onde foi mais ou menos apurado. Tem muito mais desse vagabundo, desse Drácula. Tem que apodrecer também na prisão para aprender que aqui não se rouba mais, safado, sem vergonha, inútil, vagabundo, com aquela barriga de chope, um bicho velho que deve nem mais. Aí a coitada da menina lá já tava já, né? Todo mundo já sabia que ele já tava já, né? Todo mundo já tinha noção, né? Porque é um velho daí, 70 e poucos anos com aquela menina, a Marcela. Porra, não tem condições, é só mesmo pelo assalto, para poder pegar o cartão. Fui perguntado ela lá na Europa, você tem noção? A do Cunha também, a novinha, aquele barrigudo safado. A do Cunha também. Aí falou assim, você tem noção de quanto você gasta? Eu falei, eu não tenho noção de porra nenhuma quanto eu gasto no cartão. É do meu marido, eu meto pau aqui, não quero nem saber. É nosso, vagabundas. É nosso, vagabundas. Então, né? Por isso que esse nojento falou com aquele olho, aquele dente para Dilma Laca, eu vou derrubar essa safada, eu vou derrubar essa safada para me mamar também, eu quero mamar. Amigo de quem? Do Rodrigo Maia, esse porquinho da Câmara. Amigo dessa capulada, Temer, Rodrigo Maia. O que eu disse sempre aqui? Bolsonaro, você não vai andar. Porque se partir para compra de votos desses vagabundos, vai entrar na mesmice dos outros. Você não quer isso que eu sei. Então você vai sofrer, vai padecer. Atitude do Bolsonaro, que quer ser honesto, seria fechar. Não dá para conviver com essas instituições. Seria implantar de imediato o ato institucional para fechar esses congressos, esse Supremo tudo, e depois limpar, fazer a faxina, para depois vir a limpeza, apenas com 180 deputados e constituintes ainda. Deputados constituintes. Entendeu? Você veria só 150 ou 180 deputados da mais alta credibilidade, sem uma mácula. Lá tem uns 480 praticamente corruptos. Igual no Senado, com 80 e poucos, tem 70 corruptos. Corruptos. Como vai chegar a algum lugar? Mas é bem feito. Tentar conviver com a democracia, Bolsonaro, importante é, mas nesse universo desses corruptos, não. Não vai. Não vai. Então, Bolsonaro, você é um molenga. Eu jamais pensei que o Bolsonaro ser tão condescendente, tão assim, tão aceitador, submisso. Submisso. Eu, como presidente, a primeira coisa que eu faria quando foi a eleição lá do presidente da Câmara em fevereiro, eu diria assim: vocês se virem, se não for o presidente que eu quero na Câmara, eu fecho essa porra. Faça aí uma enquete, uma pesquisa, ver se o povo não apoiaria essa atitude. Acabou. Eles são medrosos, são corruptos. Eles viram a fraqueza do Bolsonaro, então estão nadando de braçada. Agora não tem mais jeito, vai ficar feio implantar, colocar um ato institucional para fechar. Só pode fazer isso, mas não vai. O Collor de Mello foi muito melhor. O presidente Collor tomou logo atitudes. Confisco de tudo, quebrou mercado, quebrou. A única coisa também que ele não conseguiu, ele deveria ter feito, é fechar o Congresso corrupto. E o Congresso né? Na época, né, eles se insurgiram contra o Collor. Houve alguma coisinha? Houve. Não seria motivo pelo que há hoje? Não seria motivo para impeachment, não. Os estudantes também vagabundo foi na onda e pintaram a cara lá e foram para a rua porque os deputados fizeram a cabeça dos estudantes. Então, quer dizer, ó, tentar, é o que eu disse, totalmente, tentar. O Collor de Mello tentou sim extinguir esse sistema de juros criminosos, juros bancários. Então, criminoso o esquema. Então, quer dizer, implantado e praticado aqui no Brasil, né?
Ó, eu disse agora aqui de improviso, tenho que tirar minhas conclusões, mas eu tenho que saber também se o Congresso, corrupto sim também, está tentando proteger o povo, que o povo está fudido. Esse negócio também de criação, se for isso, de um super ministério, isso já foi tentado para comandar a gestão nacional. Isso aí de governabilidade, olha, o Brasil não preparou as bases para nada. Então tem que ficar tudo como está, na pior das hipóteses, nesse ano. Tem que até recriar os ministérios que foram extintos. Cadê as pessoas? Elas foram realmente para outras funções? Não, tem muito demitido, muito terceirizado, quando devia quarteirizar. Então, porra, quer acabar com um país que já não produz a gasolina na casa do caralho? São poucos que ganham dinheiro aqui. O povo não tem dinheiro. Supermercados vazios, porra. Paulo Guedes, tchutchuco, tchutchuco. O negócio é o seguinte, tchutchuco. É gerar a base. Qual é a base, Paulo Guedes? É diminuir. Implodir os impostos. Porra, foda-se bancos. Não vai quebrar o país, não. Reduzir tudo de uma hora para outra, assim, radicalmente. Aí irá gerar os empregos. Amigos me reclamam direto. Falam, eu tô fudido, sem emprego. Tô procurando, não tem. Com títulos, com diploma. Eu não vou pagar esse pato, não. Eu já falei pra eles, olha, eu tô contra agora. Aí ele fala assim, eu votei no Bolsonaro. E cadê as atitudes? Cadê o povo tá desempregado? O que é que eu respondo? Eu digo, infelizmente nós fomos enganados. Então tem que fazer a porra da reforma. Nesse caso, é de cima para baixo. Não é de baixo para cima como construir uma edificação. Não é. Né? Então, quer dizer, coitados, funcionários públicos. A reforma, nesse caso, tem que reduzir a máquina? Tem, mas vou explicar como se faz isso. Tem que reduzir, esse prédio aqui tem que ser detonado de cima para baixo. Os poderes constituídos, muita roubalheira, a putaria continua, a farra com dinheiro público. Veja só, viagem para lá e para cá, plano de saúde ilimitado. Aí sim poderia, baixa dos juros, arrumar essa economia, poderia sim gerar os empregos que o país precisa. Privatizar a Petrobras é necessário, porra! Privatizar a Caixa Econômica. Sim! Fechamento dos órgãos que dão prejuízo. Aí criar as condições. Cadê que vocês falam em emprego? Ninguém fala. Então a Câmara, se estiver protegendo o povo, né, nessa questão aí, eu não estudei muito bem a matéria dessa proposta aí que foi lá pelo governo, pela Câmara, que eles estão radicalizando, não aceitam. Eu quero saber se é bom, tem que ser bom pro povo. Não interessa que o Bolsonaro quer ou não quer, tem que saber se é bom pro povo. Se for bom pro povo, eu vou aplaudir a Câmara. Esse negócio aqui, por exemplo, da Caixa Econômica, essa peste desse banco tem a função de explorar, não de gerar empregos, gerar moradias para a classe popular. Essa porra dessa caixa é só para ricos, gente. Não tem essa função. Então, né? Isso é gerar empregos. Em alta produção tem que gerar um banco, então, para não BNDES, Deus me livre, para gerar realmente um canteiro de obras pelo país todo. Pelo país todo, geração de empregos. Esse é o nome. Esse é o nome. Então, quer dizer, olha, tipo esses caras fazendo farra com plano de saúde. O povo paga os impostos, tadinho, e tem que ir para o hospital público. Quer dizer, quem usufrui? Pagamos impostos, quem usufrui? Ministros, senadores, deputados, altos poderes do judiciário, que ninguém aguenta pagar aqui 4 a 5 mil no plano de saúde individual. O que é isso aqui? É falta de médicos. O médico também quer ganhar 30 mil, seria político então. Vai lá para os Estados Unidos, vai lá para a Europa, para você ver quando você vai ganhar 5 mil só. Então, geraria aqui uma questão tipo assim, formação de médico em massa. Iriam para o hospital público, né? Particulares, e lá onde tem um médico para atender 50 pessoas, demora 3 horas para o seu atendimento. Eu fui ontem, um particular. Paguei, então tem que ser atendido. Rápido, eu reclamo. Eu digo, marcou essa porra dessa hora aqui, tem que ser. Aí fala, chega até 15 minutos de antecedência, aí dá as 10 horas lá, nem fica 4 horas, meia hora. Eu reclamo, porra, ó, tá aqui, não interessa quem esteja lá, atenda, manda vir depois, tem que atender. O cara tem que aprender a fazer um esquema de um programa. Fala assim, pô, entre 8 horas, por exemplo, vou atender até meio-dia.
São 4 horas. Então ele fala assim, pô, eu tenho 20 minutos para cada paciente. Acabou, só isso. O cara começa a conversar para baixo e fala assim, a hora acabou. Vem outro aí. Então 20 minutos para cada paciente, não? E vai atendendo e vai chamando na hora certa. O resto é putaria. É porque tem falta de médico aqui nessa porra. Então, quer dizer, diminuir o custo de atenderem melhor as pessoas, né? E com isso os planos de saúde também reduziriam o seu preço, atenderem melhor as pessoas com mais número de médicos. Tem que ensinar beabá na porra desse país para ver se pelo menos funciona, tá tudo errado. Mas primeiro, cadê a geração dos empregos? Onde que tá? Aqui não é Estados Unidos, que é tudo independente, cada um tem sua loja, o empresário funciona muito bem. Aqui por que é esse cartel de empresas do petróleo? Eu mudo porque tem que falar, porque uma coisa remete à outra, porque não tem oportunidade. Cada cidadão, né, empresário, né, entender, claro, um pouco do assunto, pode abrir a sua empresa de posto de gasolina. Agora não, a Petrobras diz que é. Eu sou o cara lá pra... Entendeu? É um cartel filho da puta, uma máfia. Ninguém consegue entrar nesse mercado negro. Por isso que aqui tem essa safadeza. Imposto em cima da cabeça do cara. Como é que vocês vão querer demitir as pessoas aí pra botar onde? Vai botar onde, seu Paulo Tchutchuco? Vai botar na sua casa pra trabalhar, Paulo Tchutchuca? Digo também, nos Estados Unidos, e remeto avanço mais pra Europa. Europa toda. Todos os brasileiros que eu vejo falar que estão lá, tem colegas, sim, não tem desemprego na Europa. Me informa onde é que tem desemprego na Europa. Eles vão lá prontos para trabalhar e acham trabalho. Na França, Itália, Espanha, onde é que tem desemprego? Não tem. Né? A tecnologia existe. Vamos mudar aqui um pouquinho? É muito evoluído. Porém, sim, se eu terminar aqui aquela, vão dizer pra mim, pô, mas o Brasil é um país imenso, um Brasil grande. Quem mandou, porra? Quem quer controlar um presidente só pode fazer? Divide essa porra em os estados, cada um país, ou divida pelo menos em 4. É porque vão dizer assim, não, mas porra, você fala de Bélgica, são evoluídos porque a Bélgica é tamanho do Maranhão e a Espanha é tamanho de quê? Do Ceará ou do Piauí. Então divide essa porra aqui. Quantos estados aí? 26? 20? Então divide, cada um que seria um país. Ou em capitanias, como era antes. Então, ó, eu vou falar aqui para terminar sobre política de empreendedores. Política do país de erguer uma nação. Então, aquele problema da Guerra Fria, o cara cria guerra para poder evoluir. Só na guerra as indústrias trabalham a 1000 por hora, 24 horas e tal, e gera emprego. Não vamos falar, porra, também é porra, foda, né? Tem que ter uma guerra para acontecer isso, tem que haver uma guerra. Pera aí, vamos com calma. Então, só para isso, ó. Você sabe da coisa? Vou falar aqui. Uma economia fragilizada, tipo a economia americana, detesta isso aí. Para ele é uma depressão. Então ele inventa. Lembra do evento da Guerra Fria entre a Rússia e os Estados Unidos? Eles inventavam um monte de coisa. Inventava, né? A Rússia chegou a formar uma nave não detectada pelos radares, né? E cruzou o céu americano e tal e jogou lá no deserto, perto da área. Eu vou falar agora dessa área. Essa área totalmente uma área muito, assim, ninguém sabe muito de uma área que o americano criou lá, né? Tá, peraí, então eu vou falar, ó, o coisa jogou essa nave lá perto, simulou um monte de bonecos, parecia a gente com a tecnologia que tem, né? Assim, disforme, minha cara de ET. Para os Estados Unidos se apavorar, e apavoraram mesmo, o povo ficou doido, pô, tá aí, estão invadindo nosso planeta, Aí o que os Estados Unidos fez? Ah, sim, a base secreta americana, lá tem o nome de não sei o quê, base 51, não interessa, é uma base secreta que os Estados Unidos mantém. Então, quer dizer, estava embaixo o presidente, enquanto isso, né, nessa mesma guerra pela corrida espacial, armamentista, então quer dizer, vou falar uma coisa aqui, ninguém vai acreditar, o homem nunca foi à Lua. É só engodo, enganaram. Estados Unidos tem uma base secreta que tem um monte de metros de profundidade no subsolo. Base secreta. Lá eles criam uma porrada de tecnologias, mas para guerra. Então, eventualmente, um cara sai que trabalhou lá, sai e começa a falar. Ele tem necessidade de falar, aquilo fica aqui nele. Lá, quando ele está na ativa, não. Ele sai, ele escreve um livro, eventualmente relata fatos para outros escritores. Tem um monte de escritores que veio falar no canal aí
No History, foi tudo uma armação. O homem nunca foi à Lua. Então aquele cara de Yuri Gagarin é um gagazinho, é um gagarinho mesmo. Não foi à Lua, porra, não, foi tudo inventado. Pena que ele morreu sem contar. Quase que ele conta. Então o cara tem esses 80, 90 anos, eles querem contar a história pros netos. Seria bom ele vir dizer, eu não fui à Lua porra nenhuma. Foi uma montagem, um engano, por causa da guerra armamentista que a Rússia estava ganhando, para dizer quem era o melhor. Então eles pegaram aquela base, simularam um deserto tal, só esqueceram o seguinte, a Lua é inanimada, a Lua é um satélite morto. Ela não tem nada, ela só... Aquela lua que aparece que a gente vê é o Sol, por isso que tem quarto crescente, quarto minguante, lua cheia. É a parte do Sol que está iluminando, né? Entendeu? Ela não é nada, a Lua não é nada, é uma massa, uma massa. Então lá, por ela estar no espaço cósmico, está no sentido de flutuação, pela lei da gravidade, igual o homem mesmo flutua dentro da nave. Então, não tem nada, não tem nada. E a bandeira tremulando, como se tivesse vento lá. Porra, não tem. Né? 69 foi a Lua, né? Diz que foi, não foi porra nenhuma. Deveria ter continuado. Lá não tem nada, não tem ar, não tem vento, não tem água, não tem nada na Lua. Como é que queria montar lá algum sistema para sobrevivência humana aqui, terrestre? Então tem muito mais coisas úteis para gastar, para fazer. Então foi uma empalhaçada. Aquela nave que viu lá do canal, não sei o que, Cabo Kennedy, que saiu, ela saiu, vai ficar lá aquela NASA tentando acompanhar, o homem tá chegando, tá ali. Isso não é mentira, hoje tem cinemas, filmes assim. Né? Daí estava programada para cair no mar, esconderam e ninguém falou mais nada. Disseram que ele... Aí o resto foi montagem. Né? Aquele trenó andando lá, aquele carro andando na terra. Mentira, cara, mentira. Essa base dos Estados Unidos, igualzinha aquela areia que disseram que tinha lá na Lua. É um satélite morto. Tem estrelas vivas, né? Com luz própria, mas a Lua não tem vento, não tem água, não tem ar. Então, olha, eu vou agora mexer com outro fato. Quem remete a isso também é outro engodo, outra mentira criada aqui no país. Essas Marias Pragas da vida. Eu vou para a oficina, por exemplo, eu vou mais de manhã nas coisas. Ontem eu fui uma consulta à tarde, mas eu vou relatar o fato do que aqui existe, nada, palhaçada pura. Por quê? Esses vagabundos que ficam de manhã, como a Maria Praga e a cachorra São Bernarda, sustentados pelo Banco Itaú. Eu acho que acabou, qualquer hora está na rua. Se não for os comerciais garantido, que não vai também, não vai poder, que eu já presenciei. Assim, nos lugares que eu vou. Quando eu vou pela manhã, tipo, eu vou numa oficina. Uma vez estive numa aí. Pode ser onde for. Vou lá, vou pagar, vai passar a linha, tomar um chá. Aí vem a Maria Praga, porra. 8 e 9 horas. Aí eu reclamo. Igualmente no consultório de plano de saúde, nas clínicas. Eu falo logo assim, porra, você bota essa merda de uma mulher dessa que não agrega nada. É só blá, blá, blá. Inútil. Vocês têm condições de botar um canal aí? Eu reclamei para a direção da clínica. E, pô, bota um canal para aculturar as pessoas, bota um history. 2, o pessoal aprender mais sobre as guerras, como foram lá no passado, no início da humanidade, na antiguidade. Que maravilha, sabe o que ela falou? Falar sobre o criador. Quem sabe que o Fleming foi o criador de uma coisa que revolucionou. O pessoal ia para a guerra, um tirinho só morria. Porque nós temos mais de 50 trilhões de bactérias, só que o organismo fica lá brigando, combatendo. Mas nesse tempo, não podia haver uma ferida. Se essa ferida postemasse qualquer coisa, já era. As bactérias dominavam, aí pegava, entrava na corrente sanguínea e pá! Né? O cara morria, gangrena e tudo mais. Então ele ficou doido para descobrir, o Fleming descobriu qual é a revolução da época lá, e faz não sei quantos anos atrás, aí, a penicilina. Quem sabe quem foi o cara? Pergunta na faculdade hoje. Quem foi? Vão dizer que foi o Einstein. Porque tem aquela mente assim já mais popular, o Einstein. Então, quer dizer, eu ia falar sobre isso, né? Na oficina. Você vai para um lugarzinho, tem um chazinho, um jornal, também não vejo essa porra de revista e jornal, eu não vejo. Então, quer dizer, essa clínica, né? Aí a mulher falou assim, não, sabe o que é? Se a gente colocasse assim um negócio assim muito elitizado, o pessoal, alguns que são culturados, não ia nem para consulta, ia mandar o médico esperar, porque ia se entrar naquela matéria, pô, eu vou perder. Você entendeu? Então ela fala assim, deixa a Maria Praga aí, que ela não vale nada, é inútil, então eles não ligam, se tiver que chamar, eles vão correndo. Então, quer dizer, é igual aquela história do elevador famosa.
uma função mesmo bem grata, é ser ascensorista. Ascensorista é o piloto, né? De elevador. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Cara, crachá. Então, quer dizer, ele, coitado, sofre. Porque quando ele tá querendo entender a história, duas pessoas conversando, é porque aquela minha amiga e não sei o quê, mas ela foi e pegou o marido da outra, a outra chegou nela e pronto, ele não sabe o final da história. Porque a porta abre e a pessoa vai embora. Eu acho que é um cargo muito ingrato. Se eu fosse assessorista, eu andava de headphone ouvindo minha música. E, pô, o cara sofre, pô, quer saber, ele quer saber. Um assessorista muito assim, um camarada muito assim, atrevido, chegaria, ô, moça, pera um pouquinho, conta esse final aí pra mim. Então você vê. Aí falou assim, não, porque a Rede Nojo de televisão, tem audiência por isso. As empregadas chegam em casa e vai lavar o prato, lavar a roupa e deixa ligada aquela merda lá, esperando tanta merda que vem depois. Depois vem mais merda, e você que vê essas porcaria vira outra merda. Então eu critico onde eu for, eu falo, você é doido? Eu falo, eu falo, e muita gente fala, não, porque a pessoa te vê assim, uma pessoa diferente, né, como se fosse um maluco, e não vai te contrastar. Porque onde eu vou e falo isso, o pessoal pode. É mesmo, né? Que a gente não vê essa porra desse programa aqui. É desse jeito. Vai pra vocês. Eu sou um cara de sorte, então. Beijinho. Até a próxima.